Já voltamos, Marcos, e trazendo um caso de feminicídio, porque, infelizmente, a violência contra a mulher ainda continua em alta. Uma mulher foi assassinada, mais uma mulher foi assassinada aqui no estado, desta vez no último dia 8 de março, pleno Dia Internacional da Mulher, no município de Água Branca, no sertão alagoano. O principal suspeito do feminicídio de Luísa Santos Andrade, de 30 anos, é o namorado dela, que está foragido. Luísa dos Santos, ela foi morta em frente a um bar, na verdade, na região do Alto de Boa Vista. Ela foi socorrida, levada para o Hospital Regional do Alto Sertão por volta das 3 horas da manhã, mas não resistiu. Os primeiros levantamentos apontaram que o casal tinha discussões frequentes. Luísa foi a 5ª vítima de feminicídio em Alagoas esse ano. O estado registrou 2 mortes de mulheres em março, 2 em fevereiro e uma no mês de janeiro. No ano de 2024, foram 21 casos de feminicídio registrados aqui no estado. Importante destacar a lei do feminicídio, que completou 10 anos nesse último domingo, no dia 9 de março. Essa lei foi sancionada no ano de 2015. A norma inseriu no Código Penal o crime de feminicídio, de homicídio contra mulheres, no contexto de violência doméstica e discriminação. Em outubro do ano passado, o presidente Lula sancionou a lei que amplia a pena para quem comete o crime, a punição, que variava entre 12 a 30 anos de prisão e passou para o mínimo de 20, o máximo para 40 anos de prisão. A gente está recebendo aqui no estúdio a advogada Cristine Torres para a gente conversar um pouco mais sobre essa lei. Tivemos avanços. Falta mais o quê? Bom dia, Cristine. Bom dia. Seja bem-vinda. Realmente, a lei do feminicídio foi um grande avanço, um grande avanço legislativo para o direito das mulheres. No dia de ontem completou 10 anos, mas é um processo diário, Nós temos ainda muito o que avançar. A lei modificou o artigo 121 do Código Penal, como você acabou de falar, e passou a prever o crime de homicídio contra a mulher por razão de gênero, pela condição de ser mulher, como um crime qualificado. Nós temos ainda alguns desafios a percorrer. Os avanços é que nós percebemos que, a partir de então, passa a haver um maior olhar das autoridades com relação a essa questão da violência doméstica. Ganhou um foco maior. Isso, as autoridades, foco maior. O crime, a violência contra a mulher hoje chama muito mais atenção, eu diria, do que há 10 anos. Sim, as políticas públicas têm sido mais trabalhadas, mas esse também ainda é um ponto muito importante que ainda precisa ser muito visto. Aqui em Alagoas, nós temos a Casa da Mulher, que é um ponto de apoio. Temos o governo do estado fez as áreas lilazes, que funcionam em algumas regiões. No Hospital da Mulher é um lugar de apoio, de acolhimento, onde a mulher vai receber toda a assistência que ela precisa. Funciona no Hospital da Mulher, funciona também no HGE e também no CODE, a Delegacia 24 Horas, que também foi um grande avanço para nós, Hoje a gente tem a Delegacia 24 Horas para ir lá, e o 180, o Ligue 180, que também é um canal muito importante de denúncia. Agora, doutora, o que a gente tem percebido é que, lamentavelmente, os casos se multiplicam, cada vez mais com imagens em algumas situações, Aquele caso daquela jovem que pediu socorro, gravou um vídeo, e acabou ali servindo de principal referência para chegar ao assassino, é de que muitas mulheres ainda ficam vivendo no ciclo da violência, porque a gente já sabe, hoje o feminicídio é o final de toda essa etapa, Por que ainda tem mulheres que não conseguem dizer basta, interromper esse ciclo de violência? Eu acho que essa é a grande questão. Eu acho que inclusive, é um dos pontos que precisa ser mais trabalhado ainda. Porque se fala muito sobre o combate à violência doméstica, mas é importante que haja cada vez mais, em todos os meios, todos os canais, a divulgação do que é a violência, todos os tipos de violência, para que as mulheres reconheçam esse tipo de violência. Porque muitas vezes existe violência que a mulher nem acha que é um tipo de violência. E existem vários fatores que fazem a mulher permanecer nesse ciclo. A dependência financeira, muitas vezes, e a dependência emocional.
que eu entendo que é das principais razões para a manutenção do ciclo. A mulher não ter, muitas vezes, a autoconfiança, às vezes, a autoestima, né? E eu acho que esse é um ponto que precisa ser muito reforçado, inclusive em termos de políticas públicas, porque existe o acolhimento às mulheres, né? Normalmente a mulher faz a denúncia, faz o boletim, faz a queixa, muitas vezes solicita a medida protetiva, mas e o depois? Então, quando não se tem um acompanhamento posterior dessas mulheres que estão nessa situação de violência, acaba que ou elas retornam para o lar, né, junto com o agressor, ou muitas vezes acaba entrando em outro relacionamento que é abusivo, que vai gerar também esse tipo de violência. Então, essa é uma grande questão. Todo mundo pergunta, mas por que ela continuou? Mas é uma série de fatores. A dependência financeira, a dependência emocional, às vezes a falta de apoio da sociedade e, principalmente, eu acho que um fator muito importante é a vergonha. E quando eu falo na vergonha, nós entendemos que a violência doméstica ela não tem classe, ela não tem cor, ela pode estar em qualquer lugar. E muitas vezes, nas classes até mais altas, onde as pessoas têm melhores condições financeiras ou até mais conhecimento, as mulheres ficam com vergonha de admitir que sofrem a violência doméstica. Tem a vergonha de fazer a denúncia e muitas vezes até o medo pelo motivo de que nem sempre existe a segurança de que ela vai fazer a denúncia, de que ela vai denunciar o agressor e que ela vai ser protegida. Quantas mulheres recebem a medida protetiva e mesmo assim acabam sendo assassinadas pelos agressores? Eu acho que o medo ainda é também um dos pontos mais importantes para que as mulheres se mantenham nessa condição, nesse ciclo de violência. Eu tenho uma informação importante do Conselho Nacional de Justiça, que nós temos quase 3 novas ações diárias envolvendo casos de violência doméstica e de violência contra a mulher. Já são mais de 950 mil novos casos de violência doméstica que foram registrados de acordo com o CNJ. E aí, dentre esses registros e esses processos que tramitam, existe o outro lado, que é o lado do monitoramento, do acompanhamento desses processos. E aí eu me refiro aos casos que chegam ao judiciário, porque muitos dos casos nem chegam ao judiciário. Amanhã, inclusive, vai ser lançado um painel para um monitoramento eletrônico sobre os processos envolvendo violência doméstica. O que leva uma mulher a dizer não, eu não quero denunciar o meu esposo, eu não quero, além da vergonha que você já mencionou aqui, o que eu não quero? É o medo de ficar assim, longe dos filhos, é o medo de acontecer uma violência pior, a ameaça que recebe. Estou colocando situações aqui porque nós já conversamos muito sobre esse assunto, mas nunca é demais falar sobre o que leva uma mulher a não levar adiante uma denúncia, a não sair do ciclo de violência e não querer denunciar, não querer levar isso à justiça, não querer punir. Porque a lei só serve se ela realmente, se a vítima realmente for buscar a punição, for buscar a justiça. Se não houver a justiça, se não houver uma denúncia ali da vítima ou de quem quer que seja que esteja ali como testemunha da violência, não vai ter punição, a lei não vai ser efetivada na sua essência, no puro rigor. Exato. Além de todas essas questões, né, que eu já coloquei, também tem a questão da morosidade, da justiça e da insegurança. Apesar de que com a nova lei, com o pacote antifeminicídio, uma das alterações é que os processos de mulheres vítimas de violência, ele tem prioridade de tramitação. Então, a mulher que para fazer a denúncia, ela precisa ter a segurança, né, de que o caso dela vai ser de fato acompanhado, que a família dela vai ser protegida, que ela vai ter a proteção. Então, nesse aspecto que é importante, o fortalecimento das políticas públicas, das autoridades. Inclusive, nós temos também o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, né, que anteriormente ele era apenas uma recomendação, hoje ele é obrigatório. E isso está sendo bem trabalhado, né, com relação aos juízes, bem trabalhado, digo. Está sendo feita toda uma campanha no sentido de que eles analisem as ações, né, os casos com essa perspectiva de gênero e que dê uma celeridade e que dê uma sentença voltada para isso. Porque muitas vezes a mulher é revitimizada, tanto na delegacia, quando ela vai fazer a denúncia, quanto muitas vezes quando ela chega, né, no julgamento. A questão da revitimização da mulher ainda é um ponto muito importante, porque ela sofre agressão, ela sofre a violência, e quando ela vai na delegacia, né, denunciar, às vezes ela é revitimizada
No sentido de que ela é questionada, mas o comportamento dela é questionado. Mas porque você usou essa roupa, ou porque você tinha bebido, ou isso, ou aquilo. Então, as mulheres precisam ter uma segurança maior nesse aspecto, de fazer a denúncia e saber que ela vai ser protegida por todas as esferas. Então, é importante também que se haja uma capacitação cada vez maior com relação tanto às autoridades policiais, tanto também no judiciário, para que as leis sejam aplicadas conforme, né, elas foram realmente previstas. Eu acho que isso vai dar uma maior segurança, porque, de fato, é importante que haja denúncia, que as mulheres criem coragem e elas se sintam amparadas para, de fato, dar esse passo. Vai ter um momento, Thaís, que eu acredito que a legislação vai ter que criar mecanismos também para tentar encontrar o fortalecimento dessa mulher no núcleo familiar dela, né? Porque se a família que ela compôs é essa que está sendo vítima de violência, se ela não contar com uma rede de apoio também no seu entorno, porque esse julgamento que é feito sobre a mulher que rompe um casamento, ele acontece dentro da família, no ambiente social, no ambiente do trabalho, tem alterações psicológicas muito sérias. Muitas vezes o agressor, ele se manifesta para os seus parentes como uma pessoa ali de um comportamento inquestionável. E aí cabe... como provedor, né? E coloca a mulher numa situação de de ter que justificar ou explicar algo que ele não demonstra para os outros. Então, é uma realidade ali muito difícil. Eu conheço casos próximos de situações assim, que como é que eu vou provar para o meu pai, para a minha mãe, que ele está sendo ruim, que ele não é isso que ele demonstra. Então, essa é uma questão que envolve muitas famílias e muitos casos, eu acredito. Agradecer a Cristine, obrigada pela presença mais uma vez. Acho que é um assunto que a gente vai bater sempre na tecla aqui. Estamos sempre falando sobre casos de violência contra a mulher, especialmente nesse mês de março. É um mês inteiro dedicado às mulheres, na verdade, o Dia da Mulher todo dia, né? Não foi apenas no dia 8 de março, ali é um marco para que a gente tenha um ano e um mês, especialmente, de pautas que tratem da violência doméstica contra a mulher. Então, agradecer aqui a advogada Cristine Torres, mais uma vez, no Boletim Gazeta. Até a próxima. Muito obrigada. Esse assunto não se esgota aqui, não, infelizmente. Não se esgota. Não mesmo. E enquanto houver mulher vítima de violência, nós estaremos aqui firmes e fortes, lutando para que isso não venha a acontecer. Infelizmente, contamos com pessoas que dedicam uma parte da sua vida a isso. Agradecendo a ela. Thaís, falar